Então, hoje o tema vai ser sobre como construir um ambiente de trabalho ideal, né? E saiba como que as pessoas realmente querem, né, esse ambiente aí dentro das organizações. Então, é um tema super relevante aí para líderes, gestores, quem é de RH, está conhecendo, né, quais são esses pontos aí para poder estar trabalhando dentro da organização e podendo desenvolver um melhor trabalho aí, tá? Então, é bem interessante. Esse tema a gente está usando como referência um relatório que foi divulgado, na verdade, essa semana, na segunda-feira, eu acabei participando aí de um evento e acabei pegando, né, todo esse conteúdo aí que eu vou estar passando hoje aqui para vocês. Então, é bem interessante aí. Então, foi um relatório exatamente sobre trabalho ideal. Ele foi um levantamento aí que é a Great Place to Work, né, que é aquela empresa que trabalha com as melhores empresas, né, para se trabalhar. Eles fazem, né, todo ano aquele certificado, né, para as empresas. Eles levantaram esses dados. Eles têm também outro braço dentro da empresa lá que chama Great People. Então, ou seja, as melhores pessoas. E dentro desse braço aí que eles criaram esse relatório aí, indo buscar essas informações aí de como que as pessoas visualizam aí esse trabalho ideal. Tá? Então, foi bem interessante, aí foi uma pesquisa aí com 1.376 pessoas, onde eles abordaram aí diferentes faixas etárias, então, desde pessoal aí da Baby Boomers, pessoal do geração X, Y, Z, né? Então, todas as gerações aí foram abordadas, e também os cargos ali abordaram diretoria, consultores, coordenadores, supervisores, gerentes, e também os analistas. Então, ou seja, eles conseguiram pegar um um pessoal aí de diferentes cargos, né? Então ficou bem rico aí as informações aí, porque pegou informações de todo mundo aí. Então ficou bem interessante aí, tá? Então, na verdade, o que é bacana aí desse trabalho, né, que eles levantam bastante isso, né, em outros relatórios aí da Great Place to Work, né, eles já falaram algumas coisas nesse sentido. Então, o objetivo aqui é até começar a construir, né, na verdade, excelentes ambientes de trabalho e negócios, né, e com isso, o que é necessário a gente entender? É necessário entender de pessoas, tá? E esse que é o foco aí desse relatório, né, entender como que as pessoas estão vendo aí as suas empresas, como que elas estão interagindo aí, né, principalmente pós-pandemia aí, como que isso daí está acontecendo dentro das organizações. E daí até é bacana, trago aqui também, tem uma frase que é bacana, que é do Simon Sinek, né, que ele escreveu aquele livro Comece pelo Porquê, Encontre Seu Porquê também, tá, os dois livros dele, e ele fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então é bem por aí a ideia aqui, tá? Então, ou seja, a gente vai estar trazendo algumas informações que tem tudo a ver com isso. E daí cai também naquele conceito, né, que eu gosto de usar aqui, que é de liderança situacional, né? Que é importante realmente a gente ter os dois braços, né? A gente está falando de pessoas, mas a gente não pode esquecer de pensar no resultado para a empresa. Então, não adianta você só querer ter uma liderança super humanizada, fazer um trabalho na empresa super humanizado e essas pessoas não estão trazendo resultado. Então, é importante o quê? Essa liderança sustentável, né? Então, é esse equilíbrio aí entre relacionamento e resultado. Acho que é isso que é válido aí, vale a pena a gente pensar sempre dessa maneira, que também não adianta só querer agradar as pessoas, né? E se o resultado não está vindo. Então, ou seja, é importante os dois aí estar alinhado, tá? Então, essa que é a ideia aí por trás da pesquisa, né, que foi realizada entre maio e junho desse ano, e que gerou esse relatório aí bem interessante aí para nós. Então, passar alguns dados aqui, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou até pegar algumas perguntas que eles fizeram e daí eu vou trazer os dados aí do que é que foi levantado aí nesse período, tá? Então, por exemplo, aqui na primeira parte aqui, o que eles perguntaram? Como estamos trabalhando e como gostaríamos de trabalhar? Ou seja, a ideia é visualizar como que está hoje, aqui foi uma pesquisa aí no Brasil todo, né? Como que está no Brasil aí esse vínculo empregatício hoje, tá? Então, por exemplo, aqui, o que a gente teve aqui? Foi levantado aqui que hoje, segundo os dados aí recentes dessa pesquisa, aí, 64% das pessoas elas estão trabalhando hoje, dentro dessa quantidade de pessoas que foram pesquisadas, 64% eles estão como CLT, né? Ou seja, estão registrados lá, né? Carteira assinada. E daí tem na sequência aí 14% eles estão como pessoa jurídica, atuando para uma única empresa. Então, ou seja, são aquelas pessoas que de repente presta serviço dentro da empresa e ela está como PJ, em vez de estar como CLT. Tá? E com 10% aí estão os autônomos. Tá? Então, esses indicadores aí, eles foram levantados dessa forma. Então, 64% CLT, 14% PJ, 10% autônomo. E daí fizeram uma outra pergunta, então essa é como eles estão hoje atuando e como, na verdade, eles gostariam de trabalhar, né? Então, aqui o que a gente percebe que é que tem uma diferença entre o pessoal que está na CLT com os autônomos. Então, hoje, 64% trabalha como CLT, mas quando você pergunta como eles gostariam de trabalhar, esse número cai para 51%, trabalhando com CLT, e os autônomos, eles passam de 10% para 16%. Então, é bem interessante aí que dá a entender que hoje o pessoal, eles estão alguns registrados, mas a ideia é que eles estão querendo passar a ser autônomo. Então, tem essa intenção aí que aparece aqui nesse relatório, tá? É bacana aí que a gente começa a analisar
dos dois lados aí, né? Como está e como que gostaria que estivesse. E daí também eles fazem um trabalho bem a fundo aqui de como que está a parte do trabalho remoto, né? Que estava acontecendo aí, como que está hoje, está remoto, está presencial, está híbrido, como que está rolando isso daí dentro das empresas. Então, os dados, como que tá acontecendo aí? Vamos ver aqui. Inclusive, esse tema aí ele é bem polêmico, né? Ele acabou gerando várias discussões aí, e na parte aí geral, né, das corporações, inclusive aí muitas empresas aí dos Estados Unidos, empresas grandes aí que também acabaram tendo, né, algumas situações aí mais radicais, né? Por exemplo, Elon Musk lá da Tesla, ele chegou a chamar o trabalho remoto aí de moralmente errado, né? E decretou que todos voltassem aos escritórios lá das suas empresas lá. Então, até um tempo atrás aí virou meio polêmico o negócio aí. E tem as big techs lá dos Estados Unidos, né? As empresas de tecnologia, a Amazon, a Apple, a Alphabet, que é o Google, né? A Meta também do Facebook. Como que está hoje lá essa parte, né? Eles também estão pedindo para o pessoal voltar para o presencial, tá? Então, o que está acontecendo aí? Hoje, por exemplo, eles estão exigindo 3 dias aí no escritório para os funcionários mais antigos, só que as novas vagas eles já estão tirando aí essa parte do regime híbrido e do remoto, tá? E o Google, inclusive, aí, eles estão até com um critério aí de avaliação de performance dos funcionários baseado aí nessa presença no escritório. Então, é bem interessante aí também a Disney também, no começo do ano, eles estavam com 2, depois 3 dias, daí, mais recentemente lá, eles subiram para 4 dias, os funcionários não gostaram, e assinaram até uma carta lá de protesto pedindo para o CEO reconsiderar o pedido, mas até agora não mudou não. Ele está mantendo lá os 4 dias o pessoal presencial, tá? Então é um tema aí bem polêmico, porque o pessoal se acostumou, né, em ficar no remoto, ficar talvez no híbrido aí, né, depois da pandemia, só que as empresas estão preferindo aí que o pessoal volte, tá? E depois eu vou explicar um pouquinho mais aí nesse sentido aí por que acontece isso. E daí como que tá os dados hoje? Então, atualmente, 44% aí das pessoas, elas, dentro dessa quantidade de pessoas que foram analisadas, 44% eles estão no presencial, 33% está no híbrido e só 20% aí que está no remoto, tá? E daí perguntaram também, né? Bacana, vocês estão 44% tá no presencial e 33% no híbrido. Mas como, se você pudesse escolher, qual formato você trabalharia? Daí, o que é interessante, o que é? O presencial, ele cai de 44% para 11%, né? E o remoto, ele sobe de 20% para 30%, e o híbrido, na verdade, ele passa de 32%, que é como está atualmente, para 53%. Ou seja, a grande maioria aí das pessoas, o que elas querem é o trabalho híbrido, tá? Então, isso aqui foi uma pesquisa que eu também peguei, a gente faz algumas enquetes lá no LinkedIn, também foi um percentual parecido aí com uma enquete que eu acabei pegando lá para pegar de referência aqui. Então, esse que é os dados. Então, hoje, o pessoal, o que eles estão preferindo aí é trabalhar no híbrido, porém, o que está acontecendo realmente está 44% está no presencial, tá? Então, as empresas, eles estão buscando que o pessoal volte para o presencial, porém, os colaboradores, eles querem manter no híbrido, tá? E daí também foi perguntado aí para o pessoal qual a necessidade, na verdade, deles estarem na empresa para executar as tarefas. E 64% responderam que é preciso eles estarem, tem hora que precisa realmente estar na empresa lá, né? Mesmo que esporadicamente, mas eles precisam estar, não pode estar totalmente isolado, tá? Então, é o que mostra aí que, na verdade, não dá para ser totalmente remoto, né? Mesmo que você consiga ter essa flexibilidade aí, tem hora que precisa estar dentro da empresa lá para fazer algumas tarefas lá, né? Então, até pegando um pouco esse tema, o que é que foi feito? Tem vários estudos referentes a esse tema aqui, até fui buscar algumas coisas, mas daí também se for falar aqui, foge um pouco até dessa pesquisa, né? Mas tem várias estudos de casos aí que eles levantaram que, na verdade, você trabalhar no remoto, você reduz a produtividade, tá? Então, a produtividade ela cai porque as pessoas normalmente no remoto, o que ela faz? Ela acaba não sendo tão produtiva porque ela acaba trabalhando mais quando ela está em casa. Ela fica mais horas trabalhando dentro do negócio e, na verdade, o resultado ali cai um pouco. Então, ela cai o resultado e, na verdade, trabalhando mais, né? Porque ela fica mais horas lá é, trabalhando no conteúdo dela lá, tá? Então, foi isso que eles levantaram. Mas também tem outros estudos aí que levantou também até quantidade de dias aí, que 3 dias por semana em casa tinha uma performance até um pouco melhor aí do que quem ia para o escritório no mínimo 4 dias na semana, tá? Então, ou seja, tem vários estudos, tá? Isso daí é a ideia que vai continuar funcionando aí, mas meu ponto de vista é que eu entendo o que é, né? O híbrido, acho que é uma solução interessante, mas tem que ver quais as funções, né, que pode estar fazendo. Por exemplo, numa empresa aí que você tem operadores, uma fábrica, por exemplo, você não consegue fazer híbrido, né? Precisa ser presencial. Agora, por exemplo, tem cargos que você consegue fazer. Na época da pandemia, lá a gente
A gente adotou, por exemplo, pessoal que a gente via que era mais administrativo mesmo, que não tinha tanto foco ali com a fábrica, né? Mais voltado para a fábrica, por exemplo, indústria, né? A gente conseguiu deixar eles remoto aí 100% no período da pandemia, né? Agora, tinha pessoas que não tinha jeito, por exemplo, pega um setor lá de qualidade, pega um setor de engenharia, pega um setor ali de produção, pega um setor que está mais ligado, por exemplo, com uma fábrica, não tem jeito, esse pessoal tem que estar lá, porque eles que interagem no dia a dia lá com os operadores, né? Então, é importante alinhar, né, fazer essa verificação dentro da organização, se realmente tem essa necessidade. Então, por exemplo, tem assuntos também que são tratados que é importante você estar presencialmente, né? E o que é importante aí levantar também, que outro dado que levantaram aí é que essas pessoas que muitas vezes ficam no remoto, é mais difícil delas ganharem promoção, ganharem aumento do que aquelas que estão presencialmente, tá? Então, é um ponto aí para ficar atento também. De repente, você quer ficar muito no remoto, no híbrido aí, de repente, essa forma aí que as empresas estão adotando. Muitas vezes acaba prevalecendo mais lá, se destacando quem está no presencial, tá? Então, fora isso aí, acho que o híbrido é uma boa medida aí, avaliando caso a caso aí, como que pode ser tratado, tá? Então, é isso que eles levantaram, mas acho que é bacana aí que a ideia aí vai ser, esses estudos aí vão acontecendo, né? Então, é importante porque na pandemia, né, todo mundo acostumou, né, com esse remoto, mas não dá para ser sempre assim, tá? Então, agora falando um pouquinho de cultura organizacional, né? E daí também perguntaram, né, em quais culturas organizacionais a gente está trabalhando aí, né? E como que você definiria a cultura da sua empresa? Então, o que foi bacana aqui? Apesar de estar tendo essas mudanças aí de horários aí, né, essa flexibilidade aí, o pessoal aí foi o que mais eles falaram aqui, que é a empresa ela adota uma cultura flexível. Então, 40% considerou aí que a empresa ela é flexível, né? No entanto, em segundo lugar aí, acabou indo a cultura conservadora, a tradicional. O pessoal considerou lá que 33% das pessoas lá, eles consideraram que essa cultura conservadora e tradicional, né, também estão numa boa parte aí das empresas, tá? E daí essa cultura tradicional, ela, na verdade, os profissionais é mais difícil eles terem a oportunidade de inovar, a própria empresa ter mais espaço para diversidade, opiniões, né? E para seguir novos caminhos e até mesmo aproveitar o melhor aí de cada talento. Então, normalmente essas empresas mais conservadoras aí, ela tem algumas restrições, então o pessoal acaba ficando meio limitado ali com algumas situações, tá? E 16% falaram que a empresa adota uma cultura inovadora e disruptiva, tá? Então, que daí já notamos que uma grande parcela dessa população, já dessas empresas, elas estão menos tentando acompanhar as transformações no trabalho, né? Então, o que que acontece? Elas estão seguindo aí, né, todas essas tendências aí de inovação, elas buscam exatamente isso, essas empresas aí que é inovadora e disruptiva. E o que que eles viram aqui, que é um número alto, né, se for ver, 10, quase 11% aqui, o pessoal falou que a empresa onde eles trabalham tem uma cultura controladora. Então, o que que seria essa cultura controladora aí? Muitas vezes há uma supervigilância ali, né, das equipes, a cobrança excessiva para o resultado e falta um pouco de espaço aí para essas relações mais humanizadas. Hein? Então, ou seja, 11% aí praticamente das empresas ainda adotam, né, essa cultura mais controladora, tá? Então, ficou assim, 40% flexível, 33% conservadora, tradicional, 16% a inovadora, disruptiva e 11% a controladora. Então, esses dados aí é interessante, né? Porque também, com todas essas mudanças aí que aconteceram aí do híbrido, do presencial aí também afetou diretamente essa forma aí, essa cultura, né? Então, empresas que jamais imaginaram aí fazer uma forma de trabalho desse tipo tiveram que adotar. Então, isso daí também acabou ajudando aí nesse resultado aqui de ser mais flexível, né? E daí também outro ponto aí que foi levantado por esse relatório aí foram como que o pessoal está se sentindo, né, na empresa e se eles gostam do que eles fazem. Então, foi até um número bacana aí desse levantamento, mais de 80% das pessoas elas responderam que sim, elas gostam do que elas fazem lá e elas estão atuando de uma forma bacana dentro da empresa, tá? E daí também foi perguntado o que realmente importa no trabalho. E aqui o que foi feito aí, eles levantaram que eh, 72% aqui, eles puseram aqui, porque podia você escolher várias opções, tá? Então, na verdade, não fecha 100%. Então, 72% aqui falaram de alinhamento com os valores e propósitos da empresa. Então, isso daqui tem bem a ver aí, o pessoal está buscando por um significado no trabalho. Então, você ter missão, visão, valores, o propósito bem definido aí da empresa, né? Isso daí você conseguir direcionar para não só lá na parte da diretoria, mas você conseguir levar para todos os outros níveis da empresa, isso daí é fundamental. Então, isso aqui o pessoal pôs aqui como ponto principal, esse alinhamento aí com valores e propósitos da empresa, tá? Depois, dentre as práticas consideradas mais importantes aí, eles consideraram, o que mais importa é a flexibilidade e o reconhecimento financeiro, tá? Isso daí também tem outro dia a gente fez uma live também, a gente trouxe esses dados aí também, eram bem parecidos aí com esse daí, tá? Pessoal também
eles falavam ali de flexibilidade, também falavam de possibilidade de crescimento dentro da empresa. Inclusive, eu fiz até uma enquete essa semana aí lá no LinkedIn, onde eu pus também exatamente isso, a remuneração, né, a possibilidade de crescimento e o ambiente de trabalho. E daí, realmente, essa parte de alinhamento de valores, propósito que tem um pouco mais a ver com esse ambiente de trabalho aí também, foi o que mais votaram lá, tá? Então, é bem interessante esses dados, né? Porque para as empresas também começarem a entender, né? O que é que os funcionários, os colaboradores, eles estão querendo das empresas. É exatamente isso, é ser algo aí mais alinhado com eles, ter essa flexibilidade e a parte de remuneração, esse é algo que realmente esteja dentro do mercado, que realmente atenda aí que é necessário, tá? E o que é importante, aí tem alguns reflexos aí, né, pós-pandemia, também foi levantado aí se o pessoal passou por alguma demissão aí nos últimos 2 anos. Então, aqui praticamente aí 39% passaram por alguma demissão nos últimos 2 anos, então 61% não, tá? E e daí, desses 39% aí que passaram por demissão, 20% das pessoas, elas pediram demissão. Então, na verdade, 22% eles pediram demissão. Tá? Então, isso daí teve até algumas palavras que o pessoal começou a usar na pandemia, ressignificação, o pessoal queria mudar de emprego, isso daí como estava muita procura ali no mercado, né, o pessoal começou a trocar de empresas ali. Então, foi uma demanda ampla, aí, bastante até nos Estados Unidos, mas aqui também repercutiu isso daí. Então, 22% aí das pessoas, elas trocaram de emprego aí nesses 2 anos, mas elas pediram a demissão, tá? Então, é um dado importante aí também, para o RH, para a liderança aí estar atenta aí também, né? Que o pessoal está buscando outras empresas aí que, de repente, se adequem mais aí com o que eles estão esperando, né? E daí também perguntou se teve alguma promoção, se teve alguma melhora, de repente, em salário, alguma coisa assim nos últimos 2 anos, e praticamente a metade falou que sim, tá? Que teve uma melhora aí, né, nessa parte aí de promoção e ganho, né? E daí também, é, também o que eles pediram, o que é? Outro dado foi a questão de eles mudarem de carreira. Então, o que aconteceu aqui? 38,5% das pessoas, nesse período aí dos últimos 2 anos, alegaram aqui terem mudado de carreira, né? Terem mudado para outra função. Então, é um dado interessante, né? E é até alto, né? Porque, imagina, a pessoa atua numa área lá, nessa transição toda que teve, ela acabou tendo que ir para um outro nicho, para outro negócio, para outra coisa, né? Então, é bem interessante nesse sentido, esse dado, né? E o que é que está por vir aí, né? O que acontece aí? Foi perguntado aí também, né? Perguntando sobre o que querem no momento. E essas respostas aí foi meio pulverizada. Então, por exemplo, o pessoal respondeu o seguinte: estou num bom momento, sem interesse em mudar de empresa. Daí o outro, pois, trabalhando por uma promoção. O outro, buscando recolocação. Então, foram bem próximos a esses indicadores, outro procurando novas oportunidades na mesma empresa. Então, teve vários momentos ali de pessoas, então ficou tudo bem próximo ali, então não teve tanta variação ali. Mas o pessoal está se movimentando, isso que é importante a gente estar atento aí, tá? E daí agora falando um pouquinho mais de liderança, né? Que é um ponto fundamental aí, é um ponto até crítico, né, para as empresas aí. Hoje a liderança aí ela tem um papel fundamental dentro das organizações e aqui também eles mapearam aí como que está essa questão da liderança dentro das empresas. Então vamos ver lá. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal, que daí dá uma sede danada aqui. Vamos lá. E daí tem esse lado aí que, na verdade, alguns pontos aí não são tão positivos aí do trabalho, tá? Então, também isso daí são dados aí que a gente já tinha levantado, já tinha passado até em outras lives aí, né? E daí foi pedido lá para o pessoal considerar três pontos que mais impactam negativamente o ambiente de trabalho. E os 3 pontos aí que mais levantaram aí foram liderança despreparada, falhas na comunicação e sobrecarga de trabalho. Foram os 3 itens que mais impactam aí negativamente o ambiente de trabalho. Ou seja, a liderança despreparada ela vem com primeiro, falha na comunicação, e segundo, que também acaba sendo responsabilidade da liderança. Né? E sobrecarga de trabalho também acaba sendo pela liderança não conseguir administrar direito. Né? Então, isso daí até trago alguns dados aí que eu já até falei outra vez, né? 80% hoje das pessoas elas se demitem por causa do líder. Então, é um dado aí relevante aí, né? Então, a liderança ela tem que estar sempre alinhada aí, tem que estar melhor preparada aí para essas novas mudanças aí que estão ocorrendo, né? Então é importante aí RH, gestão, os líderes aí, né? Alta diretoria, alta direção aí, tá atento a isso daí, para estar preparando a equipe, porque se esses líderes não estão bem preparados, eles influenciam todo o restante dos colaboradores ali, tá? E o que é interessante aí, tem um outro dado, né? Para 63% dos CEOs, os líderes não estão preparados. Então, eles mesmos reconhecem aí que a liderança, ela não está preparada aí para os desafios aí que estão acontecendo, tá? Então, precisa treinar esse pessoal aí, precisa melhorar as habilidades aí deles, né? E daí tem interessante isso daí também, tem uma pesquisa que eu pus hoje aí no LinkedIn também, ainda não deu, teve só 10 votos lá,
mas o que está aparecendo é exatamente isso lá, pois liderança despreparada, falha de comunicação, sobrecarga de trabalho e ambiente tóxicos, né? Daí liderança despreparada, tá, por enquanto, está mais ali também. Então, tem a ver aí com o que a gente está falando aqui, né? Então, é bem interessante aí. E até legal, quem não votou, depois entra lá no LinkedIn, até mandei um link aí para algumas pessoas pelo celular, é só entrar lá no LinkedIn e votar lá. É bacana que daí a gente consegue ter esses dados aí e confrontar, tá? Legal. E daí, o que é essa liderança despreparada? Ela já tem sido uma prioridade aí, dentro desses últimos 2 anos aí, principalmente, né? E, e elas, o que acontece? Elas podem acabar prejudicando em muito aí, né? A experiência das pessoas, o crescimento até da inovação aí e os resultados do negócio, né? Porque diretamente o que os líderes fazem ali, o pessoal segue, né? E também a falha na comunicação, elas impactam ali negativamente todos os processos organizacionais, até prejudicando aí o alinhamento entre a equipe, né? E até essa transmissão aí dos valores da empresa, né? Que também foi um ponto aí que foi ressaltado, acaba sendo aí prejudicado e, consequentemente, é o engajamento aí das pessoas nessas práticas aí oferecidas, tá? Então, é importante também essa parte aí de comunicação e também preparar a equipe aí, tá? E já a questão da sobrecarga de trabalho também tem tudo a ver aí com essa cultura organizacional aí, né, que foi a terceira prioridade aí de gestão de pessoas para nesse relatório aí, tá? Então, o que é importante aí? Dentro das gerações lá, foi avaliado, né, várias idades ali do pessoal, dentro das gerações Z, é a que coloca a sobrecarga como a principal prática e com impacto negativo, tá? Então, eles falam que essa sobrecarga de trabalho aí, ela foi o que o pessoal mais votou ali, foi da geração Z, tá? Então, só lembrando lá, a geração Z, esse pessoal mais novo aí que está chegando aí no mercado aí também, né? É, então, legal. E daí foi perguntado também, na sua opinião, quais dessas características não podem faltar em uma boa liderança? E foram colocados alguns itens lá, e o item principal, os principais foram comunicação, empatia e inteligência emocional. Foram os três principais características mais valorizadas aí na liderança, tá? E isso daí, na verdade, reflete aí, né, o cenário atual aí, futuro do trabalho, né, que são exatamente essas soft skills aí, voltadas para o relacionamento interpessoal, né, e a humanização aí dos ambientes corporativos. Então, são tudo que a gente chama aí de essa parte mais comportamental aí, que é a parte de soft skills, tá? Então, isso daí que eles alegam aí, então é importante, né? Cai também, eles falam lá atrás que tem essa parte que impacta negativamente aí, né? Essa falha de comunicação, e aqui embaixo eles ressaltam novamente aí que falta em uma boa liderança exatamente a comunicação, a empatia e a inteligência emocional, aí, tá? E em quarto veio a capacidade de delegar tarefas. Então, ou seja, a gente vê aqui que tem tudo a ver com a liderança, tá? Então, ou seja, que dentro, o pessoal precisa se desenvolver, a liderança precisa se desenvolver. E como que ela se desenvolve? Liderança, vamos por assim, é uma função macro, vamos por assim, porque você não consegue simplesmente treinar uma pessoa, eu vou treinar a liderança. Na verdade, você tem que treinar alguns pilares da liderança. Então, por exemplo, eu vou treinar a parte de comunicação, por exemplo, comunicação não violenta. Putz, de repente seria um pilar ali que você vai focar. Vou falar de feedback, então é o outro pilar que você vai falar dentro da liderança. Vou falar sobre inteligência emocional, vou falar sobre delegação. Então, ou seja, quando você fala muitas vezes de liderança, a liderança seria algo macro, e depois dentro de liderança você tem vários outros pontos lá que você precisa estar treinando esse pessoal, né? Então, mas tudo acaba afetando a liderança aí da empresa. Então, esse que é o ponto aí para a gente estar atento, né? E, e daí foi perguntado, né? Como que você definiria, né, sua relação aí com a sua liderança direta? E daí foi interessante, porque 47% aí falou que tem uma relação de confiança, né? Ele sente que há um respeito, liberdade e autonomia para exercer as funções lá, exercer as atividades. Então, 50% das pessoas, elas acham que tem esse relacionamento interessante. O desafio está também agora com as outras, né? Por exemplo, 24% eles falam que tem uma relação de parceria, então é bacana também, né? Sente que o relacionamento com a liderança vai além do profissional, é uma pessoa que se importa com a vida pessoal, com o desenvolvimento na organização e com o meu bem-estar, né? Eles falam. E daí 17% tem uma relação de indiferença, que daí sente que a liderança está apenas preocupada com resultados e a relação é somente profissional. Então cai naquilo lá que eu falei, né, pessoal, de ter uma liderança sustentável. É importante o quê? Relacionamento e parte de resultado, né? Então, ou seja, tem que estar bem equilibrado isso daí, para que não fique só resultado. Se focar só em resultado, o pessoal espana e não aguenta, quer sair fora, né? E se for só muito humanizado, a empresa não tem resultado, daí não tem sentido a empresa, né? Então tem que ter esse equilíbrio aí. É, então, o que é importante? E daí 7% falou de relação de comando e controle, ou seja, eles sentem que há um microgerenciamento aí das atividades e a falta de confiança no trabalho, tá? Então, tem esses perfis aí, né? E 4% falou que tem uma relação de medo, né? Sinto que se eu não entregar os resultados esperados, sofrerei punição, serei perseguido, inclusive com possibilidade até de demissão, né?
Então, são pontos aí que é interessante, né, estarem sendo levantados aí, para a gente ver essa percepção aí dos colaboradores, aí, como que tá, né? E daí também perguntou se eles acreditam, né, que o trabalho impacta negativamente alguma área da vida. E quase 50% das pessoas responderam que sim, que o trabalho tem uma relação direta, aí, tem um papel aí importante aí em afetar, né, alguma área da vida. E quem mais comentou disso daí, né, que acredita que impacta negativamente alguma área da vida aí, foi principalmente a geração Z, né, que é o pessoal aí de 96 até 2010, né, o pessoal mais novo, hein, essa geração nova. Então, eles falam aí que realmente essas condições aí, essa situação que eles estão no trabalho, pode afetar a vida deles aí, realmente, em outras áreas, tá? E os milênios também. Os milênios seria de 81 até 95, hein? Também eles alegaram isso daí. Agora, os baby boomers, eles só 28% eles acreditam que o trabalho impacta negativamente alguma área da vida, tá? Então, ou seja, geração Z, geração Y é os que mais sentem aí esse impacto. E o baby boomer seria os que menos têm impacto aí, né? Que é o pessoal mais antigo aí, de 1945 a 1964, tá? E daí foi falado que se impacta, né, em alguma das áreas, quais são essas áreas? E daí foi levantado na área de saúde mental, saúde física, e no sono e nas relações familiares. Então, ou seja, o trabalho pode estar afetando essas áreas aí. E daí também perguntou, né, como que pode ser, o que você considera mais importante para garantir a saúde emocional e a segurança psicológica no ambiente de trabalho? E daí 57% respondeu que sentir que posso confiar tanto na minha equipe como nos líderes. Então, o que é que afeta aí diretamente essa parte de saúde emocional e segurança psicológica? 57% eles falam que é isso daí, né? É confiar na equipe e na liderança. E 20% falaram que é conversar abertamente como está se sentindo. E daí 15, quase 16% aí poder contar com orientação e suporte de especialistas também. São pontos aí que são considerados aí como mais importantes para garantir essa saúde emocional e a segurança psicológica aí dos colaboradores, tá? Então, é bem interessante aí. E daí tem aquela pergunta, né, que o pessoal vira e mexe faz aí, né? Algumas pessoas ficam felizes, né? Falam, poxa, sextou, sextou, outros falam segundou, né? E aqui, na verdade, o que eles perguntaram aí, você sente a síndrome do domingo, né? Que é aquele desânimo, angústia relacionada à chegada de mais uma semana de trabalho, né? E interessante aí que eles queriam observar exatamente se tem aquele desânimo, né? Poxa, amanhã tem que ir para o trabalho, né? Antes, quando tinha o Fantástico lá, o pessoal, puxa, começava a música do Fantástico e falava, acabou o final de semana, né? E agora já não é tanto Fantástico, o pessoal vai para outras redes sociais aí. Mas a ideia é essa. Então, 56% falaram que sente esse desânimo, sim. Então, ou seja, a pessoa vai. Lá atrás a gente viu que o pessoal gosta, né? Apesar da maioria das pessoas apontarem que gostam do que fazem, 80% alegaram que gosta, né, do seu trabalho, ela sente aquele desânimo no domingo, né? Relacionado ao início de mais uma semana aí de trabalho. 56% aí fala que tem esse desânimo aí, tá? Então, ou seja, o pessoal gosta, mas dá a impressão que ele vai para um lugar que não é tão legal assim, né? Então, ou seja, ele não está tão feliz, né? Ele faz algo que gosta, vai lá fazer algo que gosta, mas ele não está tão feliz para ir lá na segundona. Então, para ele ainda é o sextou, né? Não o segundou. Ele está feliz quando chega na sexta, não quando chega na segunda, né? E o que é interessante disso daí? O bacana é até o seguinte, somente 11% das pessoas nascidas, aí, os baby boomers, né, de 45 a 1964, eles têm esse sentimento. O sentimento maior aí, que afeta principalmente esse indicador, são as pessoas aí da geração Z, né? Elas têm 57% dessas pessoas têm esse sentimento. Ou seja, a geração Z é as que se sente mais emocionalmente abalada lá e as que mais têm esse desânimo aí de ter que trabalhar na segunda-feira, entendeu? Então, são indicadores aí importantes aí para o RH ficar atento, né? Então, essas pessoas aí que são mais novas, elas têm esse desafio aí para ser enfrentado aí, né? E é algo aí que, de repente, tem que ser melhor avaliado aí, de repente, trabalhado aí de uma forma diferenciada aí com esses colaboradores, né? E daí entrou também como que está, né, esse perfil aí de 1.376 pessoas aí, que foi essa pesquisa, né? Foi perguntado se eles ocupam hoje um cargo de liderança. E 47% disseram que sim. Então, quase a metade aí desse pessoal que respondeu, eles ocupam aí um cargo de liderança, tá? E o que é interessante aí? Eles levantaram quais são as pessoas em cargo de liderança por geração. Então, hoje, que ocupa cargo de liderança, praticamente aí pessoas da geração aqui de 65 a 80 e de 81 a 95, ou seja, pessoas de 28 a 42 anos,
elas ocupam aí cargo de liderança, e também pessoal de 43 a 58. Então, resumindo, de 28 a 58 anos, os dois públicos aí que mais são os líderes das empresas aí, tá? Então, o pessoal mais novo realmente acaba não tendo tantas funções ainda de liderança, tá? E o que foi levantado aí? 63% da liderança são de homens da cor branca, tá? Então, ainda a grande maioria aí é esse perfil aí de líderes, tá? E daí perguntou também se, no geral, aí, as pessoas elas gostariam de se tornar líderes. E 55% respondeu que sim, né? Não é a grande maioria, não. 55% é até a maioria, mas eu falo, ainda por ver, é só metade do pessoal que quer ser líder, né? É porque a gente viu aí que tem vários desafios aí para a pessoa que é líder lá ter que enfrentar aí, né? Então não é todo mundo que está disposto, não. E daí também percentual de pessoas que almejam se tornar líderes futuramente por geração. Então, a geração que mais está buscando aí esse perfil aí para liderança são os milênios aí, que é a geração Y, que é o pessoal aí de 81 a 95, né? Que é esse público aí de 28 a 42 anos aí. 52% aí é o que falaram que gostaria aí de futuramente se tornar líder, tá? Dentro daqueles 54%, 51% é esse pessoal aí da geração Y. Então, é interessante aí, né? De repente também é até legal, na hora que você visualiza o perfil do colaborador que de repente você vai promover e tal, de repente vê se está se encaixando também, né, nesses perfis aqui que estão sendo avaliados aqui. Então, basicamente é isso. Quem ocupa a liderança hoje são homens brancos das gerações Y e X, tá? E daí também, o que é um ponto bacana, né, foi perguntado aí como que até os colaboradores, a liderança aí, como que estão aprendendo e como que eles gostariam de aprender, né? E o que foi interessante aí? Segundo a pesquisa aí, de tendências aí para 2023, 42% aí da liderança, eles notam uma falta de habilidade e competência, tanto técnica quanto comportamental dos seus colaboradores. Então, eles sentem aí essa deficiência, né? E também o que é interessante que 87% aí dos colaboradores, eles gostariam de mais oportunidade aí de desenvolver essas habilidades no trabalho, tá? Então, ou seja, os líderes, eles sentem essa deficiência e os colaboradores, eles também querem aprender. Ou seja, e o que é interessante aí? Não é só porque as soft skills aí, né, elas dominam aí principais habilidades requeridas aí para os próximos anos. Isso aí foi até um relatório aí, também que foi da World Economic Forum lá, que é o relatório sobre o futuro dos empregos, onde eles levantam lá onde a maioria das habilidades, elas são soft skills, ou seja, são habilidades comportamentais, né? Mas aqui também o que notou que é o quê? Não basta só essas comportamentais, o pessoal também está precisando das habilidades técnicas. Isso daí tem tudo a ver, né? Inclusive aí a gente olha até as mudanças, né, que estão acontecendo aí, esse negócio de inteligência artificial, indústria 4.0, todas essas revoluções que estão ocorrendo, realmente os colaboradores precisam ser atualizados. Isso daí seria algumas coisas mais técnicas, né? Então é importante aí o RH estar atento aí tanto para essa parte aí de comportamento, mas também a parte técnica aí, como que pode estar desenvolvendo a equipe aí nesse sentido aí, tá? Então, novas tecnologias surgem praticamente todos os dias, né? O mundo com inteligência artificial, Big Data, não dá para esperar que o conhecimento técnico de ontem seja suficiente para o amanhã, né? Então, e apesar aí dessa capacidade de continuar se desenvolvendo, que o pessoal chama de lifelong learning, né? Ser uma das habilidades mais buscadas hoje aí, também não adianta, as organizações elas também precisam criar caminhos e oferecer oportunidades aí de desenvolvimento e reciclagem dessas habilidades e competências, aí, tanto técnica quanto comportamental, tá? Então, isso aí que é importante aí tá ressaltando aí. Quem mais aqui? Vamos ver aqui. E daí também foi perguntado o seguinte, em relação a essas habilidades, aí, principalmente as comportamentais, né? Se pudesse escolher quais áreas, quais temáticas vocês gostariam de se aperfeiçoar, de aprender. E a maioria aí respondeu que é desenvolvimento de liderança. Ou seja, os próprios colaboradores aí, a liderança mesmo, aí, eles estão querendo mais aí desenvolvimento de liderança. O segundo, autoconhecimento e inteligência emocional. O terceiro, domínio das tecnologias e tendências do futuro. E quarto, inovação e criatividade, né? Então, são os quatro principais aí. Depois veio team building, né? Que é trabalho em equipe e relações interpessoais. Então, foram os cinco aí, vamos por assim, os cinco que mais eles sentem aí que gostariam de estar aprendendo e se aperfeiçoando mais, tá? E daí aqui eu faço até a propaganda aqui da Sonhando Futuro. Então, ou seja, pessoal, aqui a Sonhando Futuro está exatamente com esse ponto aí de treinamentos, palestras aí, voltado exatamente para esses pontos aí, tá? Que é exatamente a gente até tinha levantado aí, que são os treinamentos que as empresas mais estão buscando, mas mesmo assim ainda tem essa deficiência, tá? Então, treinamento de liderança, de comunicação, de inteligência emocional, de inovação, criatividade, são tudo palestras aí, treinamentos que a gente tem aqui, né?
e de repente querendo desenvolver aí a equipe aí, pode estar entrando em contato com a gente aí, que a gente pode estar ajudando nesse sentido aí também, tá? Então foi um indicador bacana aí, tá? Essa parte de desenvolvimento da liderança aí que eu podia escolher várias alternativas, foi 29%, inteligência emocional foram 22%, tecnologia tendência do futuro 17%, inovação e criatividade 13%, tá? E daí também o pessoal perguntou como que você gosta de aprender e desenvolver essas habilidades. Então, aqui 56% aqui alegaram treinamentos presenciais, depois workshops, em terceiro, dinâmicas e atividades em grupo, e em quarto, aí, palestras e webinars, tá? E a parte de treinamento online e ao vivo ficou em quinta posição, hein, tá? Ou seja, o pessoal também não está, a gente percebe aqui até pelas lives aí na pandemia, isso daqui foi principalmente alto aí, né? Porque o pessoal ficava mais focado aqui no online, né? Agora, hoje o pessoal está o quê? Realmente querendo treinamentos presenciais, né? Então, treinamentos, workshops, dinâmicas, atividades em grupo aí, né? Então, são os três principais pontos aí que o pessoal está buscando, tá? Então, essa que é a ideia aí dessa parte de desenvolvimento. E daí, o que também levantou é a parte aí hoje a gente ouve muito aí falar de inteligência artificial, já há um bom tempo aí, e principalmente com essa intensificação aí do uso dessas ferramentas aí no mundo corporativo, em tarefas aí que já são possíveis fazer com elas, né? Porém, o que se observou aí nesse relatório, que mesmo essa tecnologia aí já está disponível aí para o pessoal, ainda 71% das pessoas não trabalham com nenhuma ferramenta aí de inteligência artificial, tá? Então, ou seja, ainda não está sendo tão adotado isso daí nas empresas. Então, ou seja, tem bastante potencial aí do pessoal ainda conhecer mais aí, aplicar mais, se desenvolver mais aí nessa parte, tá? E o que é até interessante aí, 75% das pessoas, elas acreditam que a inteligência artificial impacta ou vai impactar positivamente o trabalho delas. Então, ou seja, elas estão até ansiosas aí, vamos por assim, para saber mais, né, disso daí, porque elas entendem que positivamente aí vai afetar elas, né? E, e elas entendem aí, 68% acredita que a inteligência artificial pode ser usada como aliada aí no mundo do trabalho. E só 7% aí que acredita que será negativo, tá? Então, a maioria aí entende aí que pode ser bem proveitoso aí começar a utilizar essas inteligências artificiais aí, tá? Então, é bem interessante o relatório, né? E até daí fazendo um resumo aqui, o que seria, né? O que é esse trabalho ideal hoje, aí, baseado nesse relatório? O que a gente poderia concluir aqui com base aí nessas respostas aí fornecidas? A gente poderia falar que o trabalho ideal seria aquele que oferece liberdade e autonomia, né? Para realizar as tarefas, flexibilidade de horários e conciliação entre vida pessoal e profissional. E, além disso, seria um trabalho que ofereça uma boa remuneração em um ambiente de trabalho saudável, respeitoso e inclusivo, né? Então, seria uma parte aí, né, que a gente poderia elencar aqui como trabalho ideal. Seria um trabalho onde o colaborador se sinta reconhecido e valorizado, com oportunidades de construir um propósito maior. Também seria um trabalho que oferece confiança nas lideranças e oportunidades de participar da tomada de decisões, além de promover o desenvolvimento pessoal e profissional. O trabalho ideal também promoveria segurança psicológica, permitindo que os colaboradores trabalhem com o que gostam e tenham prazer no trabalho realizado. Seria um trabalho que valoriza a parceria e o trabalho em equipe, incentivando a inovação e a criatividade de todos. Então, acho que é bem bacana aí, né, esse resumo aí, que pega pontos principais aí, né? Liberdade, autonomia, flexibilidade, boa remuneração, ambiente de trabalho saudável, respeitoso, reconhecimento, valorização, propósito, confiança na liderança, segurança psicológica, inovação, criatividade. Ou seja, são tudo palavras aí que foram usadas, né, dentro desse relatório, que dá para a gente ter uma visão maior aí do que realmente as pessoas estão querendo dentro das empresas e como que está hoje as empresas e como que elas querem que estejam, né? Então, acho que é bem interessante. Esse relatório aí, ele complementa aí até alguns outros relatórios anteriores aí. Então, é um relatório bem completo aí com esses pontos aí para o RH, para os líderes, gestores aí estarem atentos, né? E poderem estar levando isso daí para o teu dia a dia aí, tá? Influenciando aí, né? Outros parceiros aí dentro da organização para estar levando essa mentalidade aí de ambiente de trabalho ideal, né? Então, acho que é isso que é bacana aí de estar levantando isso daí, tá? Então, acho que praticamente é isso aí, já bateu aqui o tempo também, mas foram bastante informações, bastante dados aí, e depois, se alguém tiver interesse aí, eu tenho até o link aqui, depois qualquer coisa me chama aí, depois a gente manda aí o link para vocês aí, tá? Desse relatório aí. Mas foi bem bacana aí, então vale a pena aí a gente estar atento, né, com essas mudanças que estão ocorrendo aí no mercado,
e que elas são válidas aí para todos os negócios aí, então tem que ficar atento aí com o que está acontecendo aí para não ter surpresas, né? E isso daí foram mudanças bem radicais que aconteceram aí, principalmente depois da pandemia, e ainda está todo mundo ainda meio que se adaptando, né? Mas é importante a gente ter esses dados na mão aí para poder ficar atento e saber como direcionar a equipe dentro da organização, tá? Então é isso, pessoal, que eu tinha para hoje aí. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa aí para falar. Aproveitem para falar, senão a gente já vai, daqui a pouquinho já vai encerrar aqui. Legal? Bacana. Sejam bem-vindos aí. Então, legal, pessoal. Agradeço aí vocês aí por estarem participando aí da live. Essa live aqui a gente vai estar disponibilizando ela na íntegra aqui no Instagram. E depois também eu vou estar colocando ela lá no Drive do YouTube. Então, quem quiser estar assistindo, no YouTube até fica um pouco mais reduzido, porque eu tiro essa parte da apresentação que eu faço no início, né? Da empresa, minha apresentação pessoal, e vou direto para o tema. Então, depois entrem lá também no YouTube, Sonhando o Futuro, e vejam lá os vídeos. Os vídeos lá tem mais de 30 vídeos lá que a gente já postou lá. Então, tem bastante assuntos lá, bem diversos, né? E bem relevantes aí para o empresário, para o gestor, para o líder aí, tá? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos aí, uma satisfação imensa tê-los aqui hoje. Muito obrigado aí por estarem dedicando seu tempo aí. Ótima noite aí para todos. Fiquem todos com Deus aí. Boa noite. Sucesso absoluto para vocês aí.